Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao nosso webinar de hoje, onde a gente vai falar sobre Full Observability com o site 24/7. Uma solução completa aí para monitoramento, telemetria, visibilidade de ponta a ponta, que é essencial aí para operações de TI modernas hoje em dia, né? Eu sou a Edilene Hevers, coordenadora de vendas e especialista management também aqui na CS Pro, e eu vou estar conduzindo a conversa junto com vocês, com o nosso Abel, aqui, nosso analista de projetos, especialista também nas soluções management, que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor, de forma mais prática, como essa parte de observabilidade contínua pode estar impactando aí no dia a dia das empresas, né? Então, Abel, muito obrigado aí. Queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente também. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Abel Lopes, estou aqui já há quase 5 anos, né, como especialista em Managed Engine, e hoje a gente quer trazer um pouquinho, né, desse assunto que hoje tem tomado conta cada dia mais do nosso mercado, né, Full Observability. O que isso vai agregar para as empresas? O que isso vai literalmente trazer de benefícios para a gente e como, né, isso pode literalmente nos afetar. Perfeito. Então, como eu estava comentando com vocês aí, um pouquinho da CS Pro, quem que nós somos aí. Então, a gente hoje é uma revenda autorizada Managed no Brasil. A gente trabalha tanto com a parte de licenciamento, como também essa parte de serviço, né? Então, fazer essa consultoria, auxiliando aí os nossos clientes a ter não só a utilização da ferramenta, mas a resolução de um problema. Então, a gente sempre, eu pelo menos, sempre tento trazer essa questão que o cliente ele busca sempre uma solução e não um produto. Então, a gente vai nessa linha de fazer a consultoria e tentar indicar e auxiliar ele a resolver essa questão. Somos aí, como comentei, Revenda Managed no Brasil, que hoje ela é uma empresa do Grupo Zorro Corporation, né? Uma das líderes de mercado global na parte de soluções de TI. Nós temos hoje mais de 60 produtos aí no nosso portfólio, e entre gerenciamento de TI, a parte de gestão de ativos, AD, né, gerenciamento, auditoria de AD, enfim, várias soluções. A gente sempre fala, eu sempre falo para os meus clientes, você chega para mim e pergunta assim, você tem alguma solução para resolver essa questão? Provavelmente a gente tem, porque o portfólio da Manage é muito amplo, tá? Trouxe para vocês aqui também um pouquinho dos nossos clientes, para vocês terem uma ideia de quem são os clientes que confiam hoje na CS Pro em relação às soluções que possuem com a Management, que vocês podem estar fazendo até, às vezes, uma call aí para conversar, para saber um pouquinho como foi o trabalho deles, a experiência deles junto com a gente, tá? Então, Abel, vamos falar hoje de Observabilidade, Full Observability, né? O porquê que isso é tão importante hoje dentro das empresas. Hoje não basta mais, né? A gente sempre teve ali um grande alarme dentro das empresas, que é o sistema parou, pô, tem um usuário que vai ser meu primeiro item ali, né, a me alertar. Mas hoje não é bem assim. Hoje a gente não trabalha mais só apagando o fogo, vamos dizer assim. A gente não trabalha simplesmente quando algo para. A gente tem que prever isso, a gente tem que ter medidas para conter isso e mais. Se acontecer, a gente tem que ter medidas para que algo contorne aquele problema. da forma mais rápida possível, né, Abel? Porque, Sim, assim, dependendo, né, da empresa ou do tipo de negócio dessa empresa, um site ou um servidor fora do ar por alguns minutos pode ocasionar muitos reais aí, ou dólares, indo. de que seja o seu site, né? Vamos pensar o seguinte: hoje uma simples vírgula, às vezes, que é alterada no seu site, algum código malicioso que alguém inseriu no seu site, isso pode, né, prejudicar tanto a sua marca, a sua reputação, e também, assim, a gente tem medidas para conter e te alertar sobre qualquer um desses pontos. E aí, diante desse assunto, né, a gente entra literalmente o que vem a ser a full observabilidade, né? Então, a full observabilidade ela vai tratar ali toda a parte que tange a dados de telemetria. Então, ela reúne os 3 pilares principais, que são as métricas. Então, você tem os números referentes ali ao monitoramento, você tem logs, você tem registro do que aconteceu, como aconteceu, quando.
toda a informação necessária e todo o rastreamento, o caminho por onde passou cada item. Então, não basta mais saber que o meu site parou. Eu preciso entender o porquê que ele parou, aonde ele parou, qual o real motivo, quando, onde, enfim. A gente precisa de todos esses dados. É por isso que a observabilidade... Desculpa, Abel. Por isso que a observabilidade ela vem além do monitoramento. Você não vai, né, só fazer essa questão de monitorar e saber como é que está a coisa, mas sim identificar o porquê de forma mais rápida e poder tomar uma ação também de forma mais rápida, né? Antes a gente literalmente tinha, né, os alertas quando algo parava. E nada melhor, como eu te falei, o usuário para informar isso, mas as ferramentas deixaram de ser tão importantes somente para alertar de um problema. A gente tem que literalmente entender e se prevenir. Então a full observabilidade ela vai bem além de simplesmente te informar de um problema. Ela vai literalmente observar cada aspecto, cada item do que está acontecendo na sua empresa, seja no seu site, seja nas suas aplicações, seja ali literalmente onde for preciso. E aí entra a parte de visibilidade de ponta a ponta, que ela vai abranger literalmente todas as camadas, foi o que eu falei. Você tem ali desde o front-end que o seu usuário tá visível para ele, até mesmo ali o back-end, as APIs que fazem a comunicação, o tráfego de dados, o banco de dados que está ali trafegando as informações, guardando essas informações e a infraestrutura envolvida por trás. Então, peraí, meu site parou? Não, mas espera, por que meu site parou? O front-end do usuário não está funcionando, mas não é que ele parou. Olha, o banco de dados, não, a infraestrutura que armazena o banco de dados, que comporta o meu site, enfim, tudo isso a gente vai trazer para esse jogo, ok? Perfeito. Correlação, literalmente, é correlacionar itens. Como eu mencionei aqui, você tem vários e vários itens ligados. Então, olha, eu correlacionei os dados da minha infraestrutura com o meu banco de dados, com o meu front-end, com as APIs, até chegar, literalmente, na mão do usuário. Essa correlação de informações me permite identificar melhor o que está acontecendo. Correlacionando esses dados, eu consigo literalmente encontrar o problema e fazer a correção adequada. E, é claro, né, algo que é literalmente não pode faltar é uma visão centralizada. Por quê? Vamos pensar o seguinte: eu estou falando em aplicação, banco de dados, front-end, API, a minha parte de infra, pensa eu gerenciar isso visualmente, estruturalmente, né, de forma separada. Eu estou falando de uma estrutura onde eu tenho uma visão única de tudo, literalmente tudo no mesmo lugar. Antigamente a gente tinha lá uma ferramenta para gerenciar o MDM, uma ferramenta para gerenciar o endpoint. Não vou falar uma ferramenta, né? Tinha uma planilha para gerenciar as minhas licenças. E a nossa tendência é isso, é unificar, é centralizar, para trazer ali literalmente uma plataforma que traga para a gente uma melhor facilidade no dia a dia. Isso é uma visão, inclusive, do fabricante, Abel, porque, assim, essa questão do Endpoint Central também ser centralizado, que traz várias soluções, né, numa única console, eu acho que cada vez mais vem esse apelo também da equipe de TI, de ter isso centralizado, ter um custo único para te conseguir fazer tudo, né, seja essa parte de observabilidade, seja a parte de gestão de endpoint, seja a parte de gestão de AD, você conseguir sempre ter de uma forma mais unificada, centralizada esse gerenciamento e facilitar o dia a dia do pessoal aí da TI também, né? Hoje é fato, a gente que está nos meios aí, a gente entende que eu já vi muitos cenários que o cliente às vezes opta por uma ferramenta porque ela tem tudo que ele precisa no mesmo lugar. Fato. E isso é tendência, é você literalmente unificar o trabalho de uma forma centralizada, de uma forma que vai facilitar o dia a dia da empresa, certo? E assim, para fechar esse contexto, né, de full observability, aí a gente tem também, além do monitoramento tradicional, insights mais aperfeiçoados. Então, eu consigo ter uma visibilidade, por exemplo, de experiência. Como que eu tenho uma visibilidade de experiência? Então, através de parâmetros de monitoramento, logs, todo o parâmetro que eu estou monitorando, eu consigo dar a visibilidade de qual experiência a minha aplicação, o meu site, o meu servidor, está dando ali para aquele usuário, está dando ali literalmente no fim das contas.
certo? Bom. Bom, e aí vem a pergunta, né? Como todos esses fatores vão influenciar o dia a dia de uma empresa? Bom, a gente já citou alguns deles aqui, mas que seja um site hoje que para, o prejuízo é intenso. Vamos falar aí de um banco hoje. O Internet Banking parou por 20 minutos. Parou o Pix, né? Parou o Pix, o pessoal já fica doido. Literalmente, isso impacta num prejuízo gigante para a empresa. Isso geralmente impacta em queda de valor de ação. Isso impacta diretamente no resultado que aquela empresa pode ter. Então, Confiança também que o cliente vai ter em relação àquela empresa, né? Porque querendo ou não, tipo, eu não vou ficar, vou mudar de banco, vou, né? Então isso tudo gera, é um efeito cascata, né? Que acaba e assim, a gente hoje impactando. falou área financeira, mas vamos um pouquinho além. Vamos entrar na área da saúde. Você já pensou o aparelho que está monitorando uma vida que está ali dentro, não te alertou na hora correta, ele não trouxe as informações corretas. Então, isso literalmente, a gente não está falando só de Dinheiro. dinheiro, literalmente é valor, porque isso impacta em vidas, isso impacta em resultados, e é justamente o que a gente está aqui para demonstrar. Então, o que isso vai influenciar? Hoje, literalmente, resolução de incidentes de forma mais rápida. Você vai identificar a causa raiz e, literalmente, né, conseguir tratar ela. Resolução proativa. Quando você prevê um possível problema. Vamos lá. Espera aí. O meu site, geralmente, todo dia, tal hora, ele para. Por quê? Eu observei que eu tenho um fluxo anormal naquele momento, e naquele mesmo momento eu tenho um backup acontecendo lá na infraestrutura que está por trás daquele site. Peraí, eu previ que aquele momento é uma parada do site. Eu vou esperar ele parar? Não, eu vou agir para corrigir antes da hora. Então, essa proatividade é um dos fatores da full observability que a gente tanto fala. É literalmente entender o problema antes de acontecer para tratar. Não é também entender ele para saber que vai ter um problema. É literalmente para tratá-lo. E justamente você deu um exemplo bem básico, assim, né, Abel? Assim, não, nós temos outros que podem ser muito além de só um backup que esteja acontecendo, né? E vamos lá, desempenho. Hoje, como eu mencionei aqui, por exemplo, a área da saúde, a área bancária, né, a área financeira, o desempenho do seu aplicativo, que seja lá na hora de fazer uma transferência, às vezes você perde um cliente por conta de desempenho. Vou te dar o meu exemplo. Existem bancos X, Y e Z. O banco que me der mais praticidade, mais tecnologia, literalmente mais otimização no meu dia a dia, é quem vai literalmente, às vezes, me convencer, é quem vai literalmente me ter como cliente. Então, isso impacta diretamente. Olha, desempenho. Desempenho da minha aplicação hoje, ela está literalmente no meu horário de expediente, das 8 da manhã às 6 da tarde, ele não tem um desempenho bacana. Pô, tô falando de um aplicativo de internet banking, que o meu cliente está o dia todo usando. O horário que eu preciso mais dele, ele não tá da melhor forma? Não. Às vezes eu estou perdendo a qualidade, estou perdendo o meu cliente por conta de desempenho. E eu consigo medir isso no Full Observability. Eu consigo literalmente monitorar como está isso. Certo? E aí vem o último insight, que literalmente é a experiência do usuário. Então, olha, desempenho não está legal, eu não tive uma resolução de problema ali no momento correto, um tempo hábil. Como é que eu garanti a experiência do meu usuário? Quanto tempo ele demorou para fazer uma atividade X que ele estava planejando? Quanto tempo ele demorou para ter o carregamento da página web? Então, essa experiência que eu estou levando para o meu usuário final, ela é muito importante. É ela quem vai literalmente, né, trazer para mim o meu resultado. É ela quem vai trazer o valor da minha empresa. Certo? Bom, diante disso, né? Como é que a gente chega, o que a gente tem para tratar tudo isso, Edi? Para ajudar o pessoal aí a conseguir fazer
gestão, fazer esse monitoramento, essa observabilidade, além do monitoramento, né? Nós vamos além do monitoramento aí com o site 24/7. O site 24/7 é uma solução da Manage aí que ela traz muitos recursos relacionados à observabilidade, né? E eu sempre digo que ela tem o melhor custo-benefício de todas as soluções Manage, porque assim, você consegue fazer muita coisa e com um custo super reduzido. O investimento nela vale muito a pena. Sim, sim. Hoje o 24/7 é uma ferramenta que literalmente, né, ela cresceu muito nos últimos anos. O investimento da Manage diante desse cenário tem crescido cada vez mais. Então, a realidade do mercado, né? Hoje, a observabilidade, em conjunto com outras funcionalidades, ela literalmente dita o valor da empresa, ela dita literalmente a qualidade do serviço entregue. E o site 24/7 hoje ele vai trazer para a gente muito mais que apenas observabilidade. E quando eu digo muito mais, literalmente, eu consigo hoje desde monitorar uma aplicação, a detectar uma falha, a fazer uma ação automática, a escalar com alguém caso isso não seja. Olha, seu site parou 2 horas da manhã, pode te mandar 50 mil e-mails, você não vai ver um e-mail, você não vai literalmente entender que seu site parou até alguém te ligar ou até você acordar no outro dia e ver lá literalmente o prejuízo já pronto. Estou falando de uma ferramenta que literalmente ela vai avaliar, ela vai agir, ela vai te ligar se for preciso. Olha, seu Muito bom. parou. Então, o site 24/7 ele vai oferecer para a gente todo um monitoramento centralizado. Então, hoje eu tenho ali desde site, aplicação, dispositivo. Eu estou falando desde monitorar o meu banco de dados, um select que estão lançando ali dentro, a um log do meu Windows, a um log lá do meu Firewall, monitorar diretamente o meu Firewall. O que trafegou naquela porta X? Olha, o meu link da Vivo lá na minha unidade de São Paulo caiu. O meu link da Claro lá em Minas está me trazendo metade do que era para entregar. Então, hoje eu tenho tudo isso de forma centralizada numa única plataforma, certo? Eu vou ter alertas em tempo real. Ligação, SMS, plataformas de terceiro. Então, pensa o seguinte. Hoje, deu um problema no banco de dados. Eu consigo lá no Telegram, lá no Teams do time de banco e, olha, avisar ele. Pessoal, está acontecendo isso, isso e isso nesse servidor, nessa aplicação. O meu site, nesse momento, lá em São Paulo, está com tempo de resposta X. Então, ter literalmente uma visibilidade centralizada, uma visibilidade exata do que está acontecendo para trazer uma tratativa, né? E aí entra o terceiro E ponto. isso de forma, como o nome já diz, né, Abel, 24 horas, né, 7 dias por semana. Então, você vai ter esses alertas em tempo real de ligações, SMS, eles podem acontecer qualquer hora do dia. Você pode estar de madrugada recebendo um alerta aí com ligação SMS da ferramenta. E, assim, a possibilidade de integração com plataformas também é excelente. Hoje a gente tem muitas possibilidades, seja no seu Telegram ali, seja. Hoje eu deixo bem claro, tem certos cenários que não adianta. A ligação é o melhor remédio. Por quê? Como eu falei, 2 horas da manhã, parou um banco de dados, não vai adiantar eu te mandar uma mensagem, eu te mandar um WhatsApp, eu te mandar ali um e-mail, você não vai ver, literalmente. Mas eu posso te ligar. A ferramenta vai te ligar, vai te avisar o que está acontecendo. E aí é o seguinte: a gente consegue hoje programar a ferramenta de uma forma que, olha, se acontecer isso, nessa condição, você me liga. Se eu não resolver em 15 minutos, você vai entrar com essa ação. Você vai, sei lá, restartar um banco, você vai executar esse script, você vai parar aquela aplicação, você vai desenvolver um aplicativo, enfim. Mas você consegue desenvolver uma condicional automatizando uma ação perante um alarme, perante uma condição. Olha, a memória RAM do meu banco de dados atingiu 98%. Ó, faz essa ação aqui para parar a VM, para o banco, aumenta a RAM, enfim, né? Parar o banco jamais, mas exemplos que eu quero dar, que você hoje consegue automatizar e resolver o problema sem pôr a mão.
Tudo isso integrado, às vezes, com o seu sistema de ITSM, tudo isso literalmente trazendo métricas para o seu dia a dia, todos esses dados guardados em tempo que você necessitar. Eu preciso de 1 ano de dados sendo gravados, sendo guardados. Unidades financeiras, né? Bancos. A gente sabe o prazo que eles têm que manter algumas informações. Por que não monitoramento? Por que não, né? Porque isso impacta diretamente. Tal dia eu tive menos transações financeiras no período da tarde. Vou lá olhar no meu monitoramento. Literalmente, ali a minha aplicação não estava comportando o número de requisições que estavam sendo enviadas. Então, hoje eu consigo casar esses dados, lembra? Correlacionar dados. Tudo isso de forma centralizada, certo? E essa questão também que você falou, desculpa, só complementando, Abel, mas que você falou dessa questão do alerta, né? Você pode colocar o alerta não como uma primeira opção, né? Mas sim uma ação para ser tomada caso não resolva te alertar. Então, essa questão das automações também trazem muita facilidade no dia a dia aí com o uso do site 24/7. E assim, como você citou lá no início, até clientes que a gente possui hoje, a gente tem muitos clientes que focam muito nisso. Por quê? Às vezes o cliente não tem operação no fim de semana. E aí, não, vamos ligar. Às vezes o ligar para alguém não vai resolver. Então, hoje, eu tenho clientes que eu já implantei a ferramenta que, literalmente, aos fins de semana, a ferramenta tem toda uma automação para que, se parar um banco, se parar um site, se parar uma aplicação, ela vai agir automaticamente. Ela vai te alertar, às vezes, para você ter noção do que está acontecendo. Mas ela vai agir e vai resolver isso de forma automatizada. Não resolveu, em último caso, ela liga até para o CEO da empresa para avisar, olha, parou, ninguém resolveu. Então, Eu posso colocar mais de uma pessoa nessa cadência para ligar, para alertar? Tipo, vai para o gerente não resolveu, vai para o... Tem níveis de escalação. Nível 1, o operador não resolveu, manda para o gerente TI. O gerente TI não resolveu em meia hora, manda para o CEO da empresa. Você pode ir escalando níveis, isso, questão de alarmes. Nessas escalações, fazer automações dentre elas. Enfim, a possibilidade, literalmente... Eu falo o seguinte sobre o site 24/7. Isso eu falo, vários clientes que já passaram por mim já tiveram essa fala. O limite do 24/7 é a sua criatividade. Enquanto você tiver a criatividade, você não vai ter limites para o que ela pode entregar. Certo? Muito bom. E aí entra o ponto que a gente comentou, você já pensou ter tudo monitorado e ser alertado quando algo acontecer? Vamos lá. Você está lá, 8 horas, jantando e tal. File server acaba de ser invadido. Como assim? Possível brute force. Como assim, Abel? A gente está falando em observabilidade. O que tem a ver hoje a ferramenta consegue te entregar isso. Ela tem análise de logs, ela tem análise de aplicação, de file server. Eu consigo hoje programar ela para que, olha, pega esse log aqui, é lá do meu file server. Se detectar, sei lá, 20 exclusões em menos de 5 minutos, me manda um alerta lá, me liga falando que eu estou tendo um brute force. Isso não é comum. Enfim. Tem segurança também, elevar o nível de segurança também com a observabilidade. Sim, é o que eu digo, literalmente, é personalizar. Hoje eu consigo entregar o que eu pretendo, eu consigo personalizar o que eu quero de alerta, o que eu quero monitorar. Porque com a condição que a ferramenta me traz, monitorando log, aplicação, servidor, então ela monitora desde a infraestrutura, a banco de dados, a logs. Ela tem um sistema de CIEM, vamos dizer, integrado, que captura qualquer tipo de log. Eu vou fazer interpretação e trazer, olha, se isso acontecer, você faz esse alerta, faz essa ação, escala nesses níveis. Então, literalmente, é algo que eu vou conseguir construir da melhor forma possível. Bom, aí entramos com alguns pontos, Edinho. O que é monitorado? Exatamente. O que eu consigo monitorar? Acho que você não conseguiu colocar tudo aí, não, viu, Abel? Não, literalmente, né? Eu vou falar do meu cenário. Hoje, eu tenho monitorado meu no-break. Se a minha energia cair, meu celular me fala, sua energia caiu. Através de SNMP, isso. Através de SNMP, o meu no-break está conectado numa máquina e essa máquina tem ali o agente do 24/7 que está monitorando.
Então, assim que eu recebo aquele alerta, o agente já interpreta o SNMP, envia para a console, de acordo com o alarme que eu programei, ele me avisa, olha, sua energia caiu. Por quê? Aquele comando, aquela linha específica SNMP, que diz que a entrada de energia principal está off, eu interpretei ela e trouxe para mim como um alarme, falando que a energia da residência caiu. Para que eu vou fazer isso? Não é só para saber disso. É, por exemplo, para mim desligar o meu servidor que está ligado e que ele tem um consumo mais alto. Por quê? Por mais que eu tenha um sistema de no-break, bateria que vai durar X horas, eu preciso entender que depois de um certo tempo, se a energia não voltou, eu preciso desligar, porque senão vai ter uma interrupção não programada. E nesse aspecto também eu já tenho automação. Deu X tempos, eu não tive um retorno de energia naquele equipamento, desliga tal equipamento. Desliga tal equipamento. Você não precisa desligar. O site 24/7 vai desligar? Sim, automaticamente. Muito bom, né? Então, Muito bom. hoje, você consegue automatizar. Eu estou falando em sua residência, agora pensa isso dentro da empresa. É claro que ninguém vai desligar o servidor, vai desligar o banco de dados, mas a ideia é o quê? É a possibilidade que te traz. Você desenha a possibilidade. Olha, não acionou ainda? Por que não eu desenvolver, então, um comando que vai ligar o meu gerador? Eu posso fazer isso. Olha, tanto tempo não voltou, liga meu gerador. Energia ligou, opa, comando para desligar o gerador. E Então, aí entra aquilo que você falou de final de semana, né, Abel? Por exemplo, se sim, isso sim. acontece no final de semana, de madrugada, o servidor não pode cair, mas eu tenho essa automação de ligar o gerador, de garantir que não vai ter a queda, já é um ganho muito, muito grande. Literalmente, hoje, a ferramenta ela vai agregar desde dispositivos, sites, transações web. Olha, eu tenho meu e-commerce que eu estou transacionando ali, literalmente, fazendo vendas online. Eu posso hoje monitorar essas vendas, eu posso monitorar essas transações. Porque às vezes meu site está operacional, mas as transações não estão acontecendo, tem algo impedindo. Então, eu posso monitorar desde o meu DNS que está por trás do site, até mesmo o certificado SSL daquela página, e tudo isso agregado ali em conjunto na ferramenta, certo? Bom, seguindo aqui, vem um ponto bem importante agora, né, de que é como que eu licencio. Licenciamento. Não é nem o ponto de, como que eu vou literalmente pagar ou algo assim. É para entender os tipos de monitores que a gente vai possuir. Porque é em cima deles que a ferramenta é licenciada, é em cima deles que literalmente a ferramenta vai trabalhar. Então hoje eu vou ter monitores básicos, monitores de hosts avançados, network observability, logs, páginas run e synthetic runs. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, dando exemplos práticos para que tenha essa visibilidade, né? Mas basicamente, o que vem a ser um monitor básico? Um site, por exemplo, é um monitor básico. Eu vou lá e vou monitorar um site. Olha, eu tenho lá o monitoramento das minhas clouds, AWS, Azure, GCP. Eu consigo monitorar os serviços. Cada serviço, monitor básico, certo? Uma API que seja, eu quero monitorar minha API, se ela está trabalhando, se ela está operando. Então, isso em si é contabilizado como um monitor básico dentro da ferramenta. Monitores de host. O nome é bem ao ponto, mas vai monitorar hosts em geral. Windows, sejam eles servers, workstations, Linux. A gente tem ali também a parte de VM. Temos as partes de VMs da parte cloud, né? Por exemplo, eu falei que eu monitorava os serviços, exceto as VMs. As VMs, elas entram como hosts. Então, eu tenho monitores de hosts. Monitores avançados, vamos lá. Eu estou falando em monitorar, por exemplo, lá no meu monitor de host, o meu Windows. O meu banco de dados está dentro do Windows. E aí? Uma coisa é eu monitorar o host. A outra é uma aplicação que eu tenho dentro do host, que é o banco de dados. Então, eu estou falando em monitorar o banco. E se eu precisar só saber se o banco está ativo ou não, o monitor de host já me fala isso. Só que eu não quero saber se meu serviço está ativo. Eu quero saber quantas transações estão passando por esse banco.
quantos inserts estão sendo lançados naquela tabela. Tudo isso eu consigo ter com o meu monitor avançado, onde eu consigo literalmente, né, trazer ali o monitoramento de um banco de dados, o monitoramento de uma VMware, um monitoramento ali que seja, né, de transações web, velocidade de página, entender qual que é o tempo de carregamento da minha página. Olha, a página do seu site está demorando a carregar por conta dessa imagem aqui que o pessoal colocou, que não está renderizando bem em determinados tipos de dispositivos. Então, esse é um monitor avançado. E aí entramos com a parte de rede, né? Com a parte de Network Observability. Abel, quero monitorar o meu Cisco, né? O meu switch gerenciável. Eu tenho ali o licenciamento de Network Observability. Eu vou monitorar o device ou a aplicação, exemplo, um Sophos Firewall. A partir do momento que eu estou monitorando ele, dentro dessa uma licença de full Network Observability, eu vou ter 100 interfaces. Como assim 100 interfaces? Vamos dizer que eu tenho um switch gerenciável que tem 48 portas. Não vou gastar 48 licenças, uma para cada porta do switch. Não, o dispositivo é um só. Então eu tenho uma licença e lá dentro eu estou monitorando até 100 interfaces. Nesse caso, esse switch meu tem 48 portas. Olha, a primeira é meu link da Viva, a segunda é o link da Clara, a terceira é a minha alimentação lá para o meu galpão externo. A quarta é que faz a ligação com a minha antena de... Enfim, eu consigo nomear cada interface, eu consigo monitorar cada uma delas. Está up, está down. Eu tenho a parte de NCM para fazer toda a configuração, guardar esses dados. Eu tenho a parte de flow para entender o que trafega em cada porta. Então, peraí. A porta 5, que é lá da máquina da Edlearn, está trafegando X dados por dia. Olha, a porta 2, que é a minha porta da Vivo, ela está trafegando X de download, Y de upload, enfim. Eu consigo ter toda essa observabilidade, entender isso por porta, entender isso por aplicação, por site. Tenho tudo isso ali na parte de Network Observability, certo? Assim, no meu ponto, foi uma mudança, inclusive, que teve. Antigamente, a gente tinha licenciamentos apartados. Então, eu licenciava o dispositivo, eu licenciava o Flow, eu licenciava o NCM. Então, assim, eles unificaram. Achei que ficou bem interessante. Ficou muito bom. Sim. Assim, Porque agregou... agora você consegue tudo, né? Você consegue ter tanta parte de NCM, dispositivo, interface, flow, tudo num único licenciamento. Exato. Monitor de logs. É um dos pontos que eu mencionei ali, que hoje eu consigo literalmente capturar os logs, né, das aplicações. Então, hoje eu vou conseguir monitorar log desde uma máquina Windows, ou meu banco de dados, ou um Apache da vida, enfim, um IS da Microsoft. Não é que a ferramenta vai se tornar um CIEM, tá? Dá para fazer? Dá, mas não é bem o intuito, até por questão de uma coisa que a gente não citou aqui, mas estrutura da ferramenta. A ferramenta é cloud, a ferramenta é um SaaS, ele entrega um serviço para você. Você não precisa hospedar a ferramenta. Então, esse é um diferencial gigante hoje do site 24/7. E, basicamente, a gente está falando em coletar logs. Hoje não é o melhor cenário, por exemplo, eu levar todos os meus logs para a cloud, mas eu posso fazer isso. Eu posso coletar esses logs de diferentes tipos, correlacioná-los, criar alarmes, criar ações, criar literalmente monitores perante logs. Então, olha, quando um arquivo é deletado, ele gera esse log. Então, pera, vou monitorar os logs do meu file server, faça a filtragem evento XYZ, que é deleção de arquivo, e aí eu posso fazer, por exemplo, um filtro. Olha, se tiver 5 eventos desse em menos de 1 minuto, quer dizer, né, deleção de arquivos, 5 arquivos em menos de 1 minuto, isso aqui pode ser um problema. Olha, deu 20, já me alerta. Dá um alerta ali falando que pode ser um possível ransomware. Enfim, então a parte de logs também, ela colabora muito nesse nosso monitoramento do dia a dia, certo? Monitores RAM. Aqui, basicamente, é onde eu tenho a experiência do usuário final. Então, pera, eu estou monitorando o site, estou monitorando a aplicação, a PM, estou monitorando parte de rede. O que eu consigo trazer através disso? Cada página web que você abre hoje,
com ela, eu estando monitorando ali aquele site, aquela estrutura, eu consigo ter o tempo de carregamento, cada imagem que carregou ali, cada frame específico, qual que é o browser que o seu usuário está usando, qual que é o tipo de aparelho que ele está usando. Então, através dessas informações, a localidade, eu consigo te dar a qualidade, a experiência que o seu usuário hoje está tendo. Olha, o usuário que está lá no centro de São Paulo, acessando o seu site, acessando a sua aplicação, ele não tem a mesma experiência que o usuário que está lá no interior de Goiás, acessando ali de um determinado local. Então, o que eu tiro de proveito disso? Olha, eu tenho um usuário aqui que está abrindo reclamação para mim que a minha aplicação não funciona direito. Aí eu vou avaliar, peraí, não é que a minha aplicação não funciona direito, é que na região desse usuário, a infraestrutura dele não está oferecendo para ele a qualidade que ele precisa para acessar a minha aplicação. Aí é onde eu vou fazer minha tomada de decisão. Olha, eu vou investir mais ali, talvez, em um data center, em servidores naquela localidade, para facilitar para aquele usuário, para facilitar naquela região. O que eu vou fazer? Então, essa análise run é outro fator extremamente importante para você entender a qualidade que você está entregando em determinadas regiões, para determinados tipos de usuários. Por exemplo, olha, o usuário que está acessando a sua aplicação através de um celular da plataforma Android não está tendo a mesma experiência que o usuário que está acessando através de um iOS. Então, você consegue ter não só visibilidade, você consegue ter métrica, você consegue entender em números o que está acontecendo. Hoje eu consigo te falar com exatidão através dos monitores RAM. Olha, o seu público-alvo hoje, você tem que focar mais nessa região do Brasil. Por quê? Porque avaliando todo o Brasil, quem está acessando hoje, 80% dos seus clientes é dessa região. É onde, por exemplo, eu vou soltar uma promoção, é onde, por exemplo, eu vou focar, ou vou fazer o contrário, peraí, essa região aqui eu não estou tendo atendimento, vou focar um plano de marketing ali. Então, já consegue tomadas de decisão a nível de negócio também, sim, né, Abel? Não só a nível de TI, porque às vezes o pessoal fica nessa questão da observabilidade, se é algo só voltado para resolver problemas de TI. Mas o que a gente está tentando mostrar é que vai muito além da TI, essa questão da observabilidade e as informações que chegam para a gente através dos monitores ali, do monitoramento, né? Eu vou te dar um exemplo fiel, né? Você vai para um evento, divulga o seu produto, e depois de alguns dias, aquela determinada região onde você fez aquele evento começa a interagir melhor com o seu site, com a sua aplicação. Eu consigo te dar essa visibilidade hoje por aqui. Então, Saber se o investimento também, se era isso mesmo, né? Você conseguia avaliar depois e fazer um comparativo. Ó, vou investir aí, né, em evento, data center, alguma coisa para melhorar a experiência do usuário. E eu consigo medir isso depois e trazer, dizer, ó, resolveu, era isso mesmo, entendeu? Essas métricas de negócio hoje, elas literalmente podem te ajudar a elevar números. Elas vão conseguir, às vezes, te ajudar a entender aonde está o déficit. Pô, faço evento ali em São Paulo e tenho um público X. Cara, quando eu faço evento lá no norte, meu público não é o mesmo. Por quê? Vamos entender. Então, vamos fazer a avaliação das métricas, vamos chegar à conclusão de que não, eu preciso melhorar mais a condição de plataforma, condição de site, enfim, não é às vezes o que o meu público-alvo naquele momento, naquele local, naquela plataforma está esperando. Então, com essas informações eu consigo alavancar o meu negócio. Aí tem um outro ponto, Abel, que geralmente é uma dificuldade, digamos assim, que o pessoal da TI tem em justificar o investimento numa ferramenta de monitoramento. Então, quando você consegue trazer para a alta gestão que você pode estar utilizando essa ferramenta para trazer melhorias para a parte de negócio, você já consegue mais um pontinho, digamos ali, para você conseguir justificar o investimento numa ferramenta dessas, entendeu? É o que eu falo de algumas ferramentas, né? Às vezes o pessoal pensa muito nas ferramentas como TI, e não é bem isso que a gente tem que pensar. Ó, eu posso ratear isso aqui com comercial hoje, ó. Centro de custo é TI, comercial, marketing. Por quê? Cara, eu tô dando visibilidade pro marketing onde ele tem que atuar. Eu tô dando visibilidade pro comercial, o resultado que ele obteve perante um evento. Então a gente vai ratear o custo.
Então, a gente não está mais falando de uma ferramenta para TI observar o que está acontecendo. A gente está falando literalmente. É isso que é o Full Observability que a gente tanto quer trazer. Certo? Perfeito. Bom, e por último, né, a gente ainda tem os monitores Synthetic Runs, que basicamente é uma análise de experiência sintética. Então, a própria Manage, ela traz para a gente parâmetros para testar, para ver se a sua aplicação, literalmente, né, ela faz testes sintéticos, sem ser no ambiente real, para trazer esse contexto de transacional, para trazer literalmente ali toda a informação necessária, certo? Bom, esses são os tipos de monitores, né? Eu queria literalmente exemplificar um pouco, porque às vezes é meio complexo, é meio confuso de entender, mas que em conjunto a gente entende a grande melhoria que a gente pode trazer para o cotidiano e dia a dia da empresa. Acho que foi bom a gente falar sobre essa questão dos tipos de monitores, Isabel, até para a gente conseguir trazer um pouco mais da amplitude que essa ferramenta traz, né? Então, Sim. trazer um pouquinho de cada uma delas, acho que foi muito importante, sim. É porque hoje a gente, isso eu posso afirmar e bater de frente com vários clientes. Tem muitos que chegam e falam, pô, mas eu tenho ferramenta X, cara, não compara 24/7 com essa ferramenta. Por quê? Essa ferramenta te entrega literalmente o quê? Alarme. Se aconteceu isso, te manda um e-mail. Nada mais. Aqui a gente não está falando só em alarme, a gente está falando em observabilidade, a gente está falando em ação, a gente está falando em condição. Então, não compara, né? Literalmente, você não compara uma coisa com a outra, tem que estar no mesmo nível, pelo menos. E hoje o 24/7 te entrega. Ah, eu quero só monitoramento. Beleza, hoje você tem várias versões. Você tem versão inicial do site 24/7, literalmente para. Eu estou falando eu aqui na minha casa, que estou fazendo monitoramento. Então você tem vários públicos. Isso. A ferramenta não está ali também só para grandes empresas, só para literalmente atender públicos específicos. Ela tem segmentações diversas, certo? E vai ser pela quantidade, como ela é licenciada pela quantidade de monitores, então vai depender também do tamanho dessa empresa, o investimento. Então, é uma ferramenta que você vai investir de acordo com o que você vai monitorar. Então, se você é uma grande empresa e vai ter muita coisa para monitorar, beleza, o custo vai ser um pouco mais elevado. Mas se você é uma pequena empresa, também você vai ter comparado ao porte da empresa que vai estar adquirindo e o quanto de monitores você vai ter aí para fazer o monitoramento, né? Ela tem sua granularidade de forma que, assim, literalmente, eu sou pequeno, eu quero a versão X, mas a versão X eu preciso de mais tantos monitores Y. Beleza, você consegue modular isso aí da melhor forma possível, Isso. da forma que vai te atender. Pô, na metade do caminho surgiu, metade do ano surgiu mais coisas. Você consegue literalmente fazer aquisição parcial ao tempo que você tem de licenciamento. Então, isso é algo literalmente prático da gente trabalhar. O pacote Pro ali, que é o pacote, o plano básico, ele já vem um plano pré-determinado, digamos assim, que ele já vai vir com alguns monitores básicos, alguns avançados, já vai trazer. Aí, o que, que a gente vai auxiliar vocês nessa parte de licenciamento, na parte comercial? É identificar se essa quantidade já atende vocês, ou aí eu preciso colocar mais 50 monitores básicos. Aí eu preciso colocar mais 10 monitores avançados. E aí, então, a gente consegue, dessa forma modular, de acordo com não precisa sair da versão Pro para, né, para uma outra versão mais alta, o Enterprise, enfim, só pela questão da quantidade de monitores. Você consegue manter aquele pacote básico e ir colocando conforme a necessidade do que você vai monitorar. Bom, vamos a uma pequena mostragem prática, né? Pelo menos para o pessoal ter uma visibilidade da ferramenta, ter ali que seja uma pequena visão, né, do que a ferramenta vai literalmente entregar. Ótimo. Então, pessoal, aqui essa é a visibilidade, né, da solução. E assim, deixando bem claro, a gente falou um pouquinho de um módulo. A ferramenta conta com outros módulos também, né, como Cloud Spend, como Sales IQ. Então, assim, a gente tem desde custo de cloud até mesmo monitoramento. Então, literalmente, quando a gente fala que é algo que é muito, muito grande, tá bem além disso. Hoje, sendo já bem ao ponto, existem treinamentos complexos dessa ferramenta que chegam a 64 horas. Então, né, a gente começa a entender
o grau que ela tem de possibilidades. Bom, como eu falei, desde a parte web hoje eu consigo que seja monitorar o meu site, entender tempo de resposta, entender ali que dia, hora teve uma parada, porque às vezes para mim o meu site está on o dia todo. A ferramenta está monitorando meu site a cada 1 minuto. Eu consigo hoje monitorar o meu site através de localidades diferentes. Por quê? Hoje, nesse caso aqui, por exemplo, eu estou monitorando esse site de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu poderia estar monitorando ele de outros locais ou mesmo de outros países para entender o tempo de resposta em cada local, a disponibilidade em cada local. Então, eu consigo hoje trazer, olha, tempo de natividade. Você teve ali 2 minutos de natividade em determinada região, tal dia, tal hora. Talvez, na sua região ali geral, você estava online. Aqui eu consigo te mostrar em cada região tempo de resposta, inatividade, enfim. E eu consigo personalizar quanto tempo, quais dias e trazer toda essa informação. Bom, aqui eu vou passar superficialmente, tá, pessoal? Só para a gente conseguir trazer um pouco mais de contexto. Dentro de um apenas site, né? Eu simplesmente lancei o URL no meu site. Eu consigo ter ali diversos subsites que estão associados. Eu consigo ter monitoramentos de velocidade de página. Então, aqui eu só lancei o URL e já me trouxe monitores que derivam dele. Por exemplo, monitor de velocidade de página. Eu tenho o tempo de carregamento dessa página. Eu consigo entender, literalmente, cada item da página. Quanto tempo ele demorou para carregar, o que literalmente está impactando no carregamento, enfim. Eu consigo hoje ter servidor de DNS. Pô, a resolução do DNS do meu site está se dando por onde? Ah, tá lá pela Cloudflare. Beleza, vamos entender se ela está online. Vamos entender literalmente qual que é o tempo de resposta do meu DNS. Por quê? Pô, meu site, para acessar ele, o pessoal falando que está dando um tempo de resposta, sei lá, absurdo. Eu vou olhar meu DNS que está demorando na resolução. Aí, de cara, eu já entendi que o problema não é meu site. A resolução do DNS é que está impactando nisso. Então, assim, de cara eu consigo ter vários. Aqui eu simplesmente coloquei a URL, literalmente. Eu pus a URL do site. Eu tenho certificados associados à página. Se ele está vencendo ou não. Notificação se ele vai vencer. Toda informação sobre esse certificado eu consigo ter aqui, todo monitoramento sobre ele. Vencimento do domínio. Isso aqui eu acho interessantíssimo. Defacement do seu site. Vamos dizer que hoje a sua página está X. Por algum motivo, aconteceu algum item, algum fato que alguém injetou um código malicioso no seu site. Eu consigo ter qualquer mudança de página. O cara mudou uma vírgula no código do meu site, eu consigo gerar um alarme falando, olha, seu site teve essa alteração. Eu consigo hoje ter literalmente uma reputação do meu site. Será que o meu site está bem visto hoje? Eu consigo fazer análise se ele está sendo classificado como phishing, como malware, como literalmente um software indesejado em vários tipos de monitoramento. Então ele pega toda a minha página e me traz literalmente tudo isso aqui. Pessoal, eu só lancei a URL da página, literalmente. E aqui eu só estou falando da parte web, onde vai entrar transações web, onde vai entrar ali que seja uma porta FTP, uma porta UDP, um SFTP da vida que eu quero monitorar. Eu consigo fazer aqui todo esse monitoramento. APMs, aqui especificamente a gente tem algumas que a gente consegue ter o monitoramento. A parte de servidores, hoje eu vou ter monitoramento que vai desde os sistemas operacionais Windows, Linux, Mac. A gente consegue monitorar diretamente Kubernetes. A gente tem aqui monitores de aplicações atribuídas aos hosts, como é o caso do Postgre, do IS da Microsoft, do VMware. Vou dar um exemplo. Aqui eu tenho as minhas máquinas nas quais eu estou monitorando. Então aqui eu tenho VMBD, que é uma VM que hospeda um banco de dados. O que eu conseguiria fazer? Aqui de cara, ela já consegue monitorar para mim o serviço do banco de dados. Eu consigo falar se ele está up ou down, mas não é isso que eu quero trazer. Eu consigo trazer, por exemplo, o monitoramento do banco de dados em si.
Eu consigo monitorar cada processo dessa máquina, cada serviço. Olha, eu quero monitorar essa máquina da Edilane, ela fechar o Google Chrome, liga para o supervisor dela, fala, olha, fechou o Chrome. Então, eu consigo hoje chegar a um nível desse. E assim, não vamos longe, pessoal. Eu tenho hoje vários clientes hoje que usam para monitorar literalmente as aplicações estão abertas. Não no sentido de monitorar um usuário, mas para entender se a aplicação literalmente está funcional. Hoje eu consigo, por exemplo, olha, eu estou monitorando o tráfego de rede desse equipamento, dessa VM, o que está trafegando de entrada e saída. Isso no mesmo monitor, isso na mesma licença, só monitorando o meu host. Hoje eu consigo entender usuários conectados na máquina, toda a parte de disco, memória RAM. Então hoje, se tiver uma oscilação no consumo de RAM no decorrer do dia, eu consigo ver. Se tiver um uso de disco excessivo, eu consigo ser alertado, eu consigo fazer uma ação. Enfim. E dentro, então, desses monitores, eu consigo ter os derivativos. Exemplo, SQL Server. Lá no meu VMBD, ele me deu o monitoramento do meu SQL Server. E aqui, dentro desse monitoramento, eu consigo ter diversos cenários. Aqui eu não integrei, né? Mas basta eu clicar para integrar, ele passa a consumir um monitor ali específico e eu consigo entender dinâmicas desse banco, tabelas, os inserts específicos, quem tem acesso. Então, eu consigo ter. Aí é óbvio, né? Para esse tipo de ação, você vai configurar ali um usuário e senha, né? É claro, né? Não vai. Seu banco não vai te dar uma vulnerabilidade para alguém ir lá e ter todo esse acesso com um simples clique de ferramenta. Então, você vai dar um usuário e senha para a solução. Esse usuário e senha, na verdade, não é gravado. Ele é usado ali única e exclusivamente na autenticação para literalmente a gente ter esse consumo de dados necessários para trazer aqui em tela. E assim, são diversos outros tipos que a gente vai conseguir monitorar, né? Desde Kubernetes, bancos de dados, VMs. Hoje eu consigo fazer ação por aqui. Deixa eu ver se a minha VM integrou automaticamente. Acho que não. Não. Hyper-V, por exemplo. Eu tenho ali um servidor, que é meu servidor físico, que ele tem a gestão de Hyper-V. Se eu instalo um agente nele, além de monitorar, eu consigo ter ações, eu consigo ter um monitor de Hyper-V e lá dentro eu faço ações. Eu consigo parar uma VM, restartar uma VM, eu consigo mudar uma memória RAM, consigo ir lá pôr mais RAM na VM, eu consigo ir lá mudar um nível de processamento dela, tudo por aqui. Você não precisa, por exemplo, acessar o seu servidor para fazer essa ação. Não, você faz pelo 24/7. Você consegue dar específico, não vou falar para o estagiário, né, que aí literalmente às vezes não sai bem do jeito que a gente planeja. Mas você consegue dar um acesso específico para quem você quiser, da forma que você quiser, certo? Então hoje a gente consegue granular acesso, a gente consegue chegar e dar o nível adequado para cada um do que a gente precisa. Muito bom. Diversos plugins de integração, tá? Então aqui tem alguns exemplos, né, dos quais a gente consegue integrar nativamente. Bancos de dados, então temos várias possibilidades. Temos também a parte Kubernetes, de forma a se integrar diretamente também. Se eu consigo abrir aqui. Opa. Parte de Docker, né, parte de integrações com alguns plugins diretos. VMware. Quando a gente fala VM, a gente tem estrutura própria para VMware, mas ele vai trabalhar com Hyper-V, VMware, toda a parte de virtualização ali também a gente tem agregado, né? A parte de clouds, hoje a gente trabalha com as principais, né? A gente tem a AWS, Azure, GCP e recentemente, quando eu digo recentemente, né? Até um ano para trás, a gente passou a ter também integrado nativamente a parte de OCI. E entramos na parte de rede, que foi o que a gente falou ali de Network Observability, que entra a parte de rede em geral, com dispositivo, aplicação. Temos a parte de Flow, a parte NCM e para Merical também. Vamos lá, vamos passar um pouquinho aqui mais rápido. Se vocês tiverem perguntas também, pessoal, vocês podem mandar aqui no chat para a gente, tá? Temos também, aqui não está, hoje eu não tenho informação de run, mas a partir do momento que você tem, eu trouxe até aqui algumas visibilidades, né, que é bom mostrar literalmente toda a informação. Temos aqui a parte de run. Deixa eu ver se eu consigo carregar uma visibilidade aqui para trazer o que eu consigo mostrar.
Acho que o primeiro ali seria o que vai ter dados. Isso aqui é uma demo online, então às vezes alguns dados não vão estar, a gente imagina, mas vamos lá. Por exemplo, aqui, hoje na visibilidade de análise de visibilidade de usuário, de experiência de usuário, eu consigo ver os acessos em determinadas localidades, né? Eu consigo ter quais são os browsers que cada um utilizou para acessar. Então, eu consigo ter visibilidades distintas, seja por browser, seja por tipo de dispositivo, seja ali por tipo de por páginas específicas que ele acessou. Aqui, se não me falha a memória, tem device type mesmo. Aqui só não vai me trazer, nesse caso, só tive métrica de Linux, né? Mas se fosse ali um celular Android, eu teria a métrica específica para Android, em determinado período. Então, hoje, pessoal, desde o simples site ao servidor, a aplicação, tudo, a mesma solução, de forma centralizada. A parte de logs também, como eu falei, né? Aqui está carregando alguns logs para mostrar. Mas, literalmente, aqui eu consigo pegar, por exemplo, log type, Windows Event Log. Então, aqui, por exemplo, eu peguei todos os meus Windows Event Logs. O que eu poderia fazer? Eu poderia criar, por exemplo, alertas baseados em logs específicos. Vou lá, filtro uma máquina específica, filtro servidores específicos. Olha, se acontecer isso aqui, quer dizer que esse evento aconteceu, eu quero que você me alerta dessa forma, liga no meu celular, faz determinada automação, a gente consegue literalmente configurar tudo isso. Certo? Bom, literalmente, como eu já falei, o 24/7 hoje, o treinamento dele geralmente é umas 64 horas. Então, eu poderia ficar aqui o dia todo e a gente não chegaria a tudo que ele consegue entregar. A gente tenta literalmente pontuar os itens, não vou dizer mais importantes, mas tenta trazer uma visão de que a ferramenta entrega muito além da expectativa. Porque hoje eu sou bem franco, são pouquíssimos clientes que conhecem o que essa ferramenta entrega de fato. O potencial dela é muito grande, né, Abel? E Sim, ela sim. vai muito além de soluções aí que fazem tudo só apenas o monitoramento. Então, a ideia da gente trazer para vocês aqui é justamente esse além, todo o potencial e o que ela pode trazer aí dentro dessa parte de observabilidade. Bom, Edi, temos perguntas? Temos algum ponto aí que o pessoal quer entender um pouco Enquanto não temos mais? perguntas, gente, se não temos perguntas, podemos estar encerrando por aqui. Agradecer muito a presença aí, vocês que participaram. Abel, muito obrigada pelas explicações aí. E se vocês quiserem saber mais do site 24/7 ou outras soluções da Manage, vocês podem estar entrando em contato com a gente aí pelos nossos canais aí da CS Pro, para fazer uma POC, uma demonstração, cotação, entender um pouquinho mais do potencial dessa e das outras ferramentas, tá? Obrigada, pessoal, e até o próximo evento. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais.